Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Luiz e nós vamos juntos agora com mais uma aula de biologia, continuando a falar sobre o tema vegetais. E hoje com a reprodução então dos vegetais. Reconhecendo o reino vegetal, reprodução nos diferentes grupos vegetais. A habilidade, então, é comparar os diferentes grupos de vegetais com base nas respectivas aquisições evolutivas e associar as suas características morfofuncionais aos diferentes habitats por eles ocupados. Porém, agora com uma visão mais focada na reprodução. Então, a gente começa dando uma revisada na árvore filogenética ou cladograma da evolução das plantas aqui no nosso planeta. Então, a gente tem sempre lá o ancestral comum na ponta, né, da árvore, e aqui a linha do tempo. De uma certa forma que a gente tem que entender que quanto mais longe o ser vivo está da, da, do ancestral comum, menos tempo ele está aqui no nosso planeta, né? E ao contrário, quanto mais próximo ao ancestral comum, mais tempo ele está no nosso planeta. Então, a gente tem aqui as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as geospermas, nessa sequência de evolução. A gente tem os nós, né, e as apomorfias. Os nós sendo o momento onde acontece a evolução, né, onde é proporcionada a evolução do ser vivo, e a gente entende, então, que a partir desse momento, algumas características se fazem necessárias, né, que são essas aqui, surgem embriões pluricelulares, aparecem os vasos condutores, surgem as sementes, aparecem frutos e flores, e as apomorfias, então, são aí as próprias evoluções acontecendo dentro do período do tempo, né? As chaves, então, que levam a essa evolução a partir do ancestral comum. Então, a gente entende também aqui, dentro dessa árvore filogenética, que a partir da alga verde, que vivia lá nas águas, né, principalmente dos mares, houve, então, a necessidade de que essas algas, elas se evoluíssem e saíssem desse universo, desse mundo aí aquático e viessem para o terrestre, através, então, das briófitas, né, que são plantas bem simples, que nós já estudamos na aula passada, tá? A gente também chama atenção para poder entender um pouquinho sobre as plantas vasculares, que são as traqueófitas, são aquelas plantas que já possuem vasos condutores de seiva. E nisso a gente estudou também a questão do xilema e do floema, né? Se você não entendeu o que são esses dois nomes que eu falei para você, volta na aula lá e dá uma pesquisada. Então, a partir das pteridófitas até as angiospermas, nós temos, então, as plantas vasculares. E as plantas com sementes, chamadas espermatófitas, que são as gimnospermas e as angiospermas, né, que são dois grandes grupos aí de plantas evoluídas. Mas vamos começar falando sobre a reprodução dos diferentes grupos de vegetais. É uma etapa fundamental, então, para todos os seres vivos, é garantir a perpetuação da sua espécie, né? Então, todos os seres vivos, né, eles têm como uma característica se reproduzir. Nas plantas não é diferente, tá? As plantas, elas possuem, então, formas de reprodução tanto sexuada quanto assexuada. A reprodução assexuada, perdão, é aquela reprodução que não depende de um parceiro para acontecer. E a reprodução sexuada depende de
de dois parceiros, né? De um parceiro para acontecer. No caso, vamos colocar aí um indivíduo masculino e um indivíduo feminino, tá? Nos vegetais, a reprodução sexuada envolve a recombinação genética, ou seja, a união de dois gametas, o que garante a variabilidade genética na espécie. Então, precisa de um indivíduo masculino, um indivíduo feminino, eles trocam gametas, né, trocam informações genéticas e formam um indivíduo semelhante, da mesma espécie, porém com toda uma genética diferenciada. Tá? Já a reprodução assexuada é quando partes de uma mesma planta originam outro indivíduo idêntico entre si, formando o que nós chamamos de clone. Tá? Então, isso acontece também isso acontece nos vegetais, né? Conosco já não acontece a reprodução assexuada, né? Mas nos vegetais acontece. E tem uma questão muito importante que alguns grupos eles trabalham com a questão da alternância de gerações, ou seja, eles fazem tanto a reprodução assexuada quanto a reprodução sexuada. É isso que nós vamos ver agora com as novas informações. Então, a reprodução sexuada abrange a meiose e a fecundação. A meiose é um tipo de divisão celular que ocorre nos gametas, no qual uma célula diploide 2N tem o seu número de cromossomos reduzidos pela metade. Tá? Então, aí são duas informações diferentes para a gente entender, né? Meiose. Então, quando a gente fala em meiose, a gente também liga já a informação da mitose. Mitose e meiose são dois tipos de divisões celulares, tá? E células diploides, células haploides. Diploides são células que têm, digamos, dois números de cromossomos nas suas células, né? E haploides, um número só, para a gente poder entender melhor, tá? Então, vamos lá. Na reprodução sexuada, abrange a meiose e a fecundação. Então, acontece por meio de fecundação. Então, tem que ter um indivíduo masculino, um indivíduo feminino, a planta masculina e a planta feminina, para que isso possa acontecer, né? Então, vem lá, do masculino a célula haploide e da parte feminina mais uma célula haploide, se juntam, formam uma célula diploide, né? E essa célula, então, ela começa a se dividir em outras duas células, que podem ser diploides, né? E depois, mais para frente, acontece a divisão em células haploides também, tá? A fecundação é o processo de união de dois gametas haploides, formando um zigoto diploide e restabelecendo o número cromossômico diploide. Desta forma, a meiose permite que os números de cromossomos se mantenham após a fecundação. Isso que eu acabei de falar para vocês, né? Nas plantas, esse tipo de reprodução, ou seja, assexuada e sexuada, está relacionado com o fenômeno de alternância de gerações, como eu também já citei. Ou seja, ao longo do seu ciclo de vida, a planta passa por uma fase haploide, denominada de gametófito, né? Ou seja, acontece a produção assexuada, tá? Que se alterna com a geração diploide, conhecida como esporófito, ou seja, a reprodução sexuada. Então, lembrando que na reprodução, aí no processo gametófito ou reprodução assexuada, né, a gente tem, então, aquela questão de um único ser vivo, né, com as informações genéticas, com as células haploide, com as células das suas informações genéticas, né? E na fase esporófito, ou a fase sexuada, acontece a união dessas duas células haploides se transformando, então, numa célula diploide, tá?
A produção de gametas está localizada no gametófito, onde o gameta masculino se une ao gameta feminino para formar o zigoto, que dará origem ao esporófito. Através da meiose, o esporófito produz os esporos que irão originar novos gametófitos, completando o ciclo. Detalhes da alternância de gerações contribuem para definir os principais grupos de plantas. Então, aí nós temos os 4 principais grupinhos de plantas, né, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e nós vamos ver como isso acontece, então, como a reprodução acontece dentro desses grupos. Então, nas briófitas, que são plantas bem simples, né, são as primeiras plantinhas que surgiram aí a partir do ancestral comum, a gente pode levar em consideração aí um exemplo, os musgos, né. Então, ó lá, a fase assexuada, né, acontecendo, então, o gametófito, no caso, um indivíduo adulto, feminino, quando ele entra em processo de maturação, né, ele desenvolve, então, estruturas onde eles soltam outras estruturas chamadas de esporos. Esses esporos são como sementes, entre aspas, tá? Não são as sementes, mas são como sementes. E esses esporos caem no substrato, no solo, gerando indivíduos, então, idênticos a essa planta mãe, então, né? Porque é uma reprodução assexuada, tá? Aí, então, o que acontece? Quando esses indivíduos, eles crescem, quando eu falo idênticos geneticamente, tá? Então, quando eles crescem, eles se transformam e transformam-se em adultos. Eles se encontram, então, o masculino com o feminino, porque existem, né, existem plantas, nesse caso, masculinas e femininas. E aí acontece a fase sexuada. Por quê? Porque no indivíduo masculino nós temos os anterozoides, e nós temos as oosferas nos indivíduos femininos. Aqui acontece a produção, então, do material genético masculino, produção do material genético feminino, e aí vai acontecer, então, a união dos dois gametas, masculino com feminino, formando assim, então, um embriãozinho aqui. Esse embriãozinho, ele cai no solo, e aí acontece o ciclo novamente, forma-se um novo indivíduo, né? Esse indivíduo, então, ele, ele solta os esporos e assim vai acontecendo o ciclo, né, que nós chamamos também de alternância de gerações, porque acontece tanto com uma fase sexuada quanto uma fase sexuada. Já nas pteridófitas, que são plantas mais evoluídas um pouquinho, aí, como sempre nós temos as samambaias, acontece quase da mesma forma, né? Nós temos o indivíduo adulto, né? Esse indivíduo adulto, então, ele começa com a fase, ele entra no período de maturação, no seu desenvolvimento, então, reprodutivo, e aí acontece a fase assexuada do processo. Atrás das suas folhas, vão se formando o que nós chamamos de soro, que protegem o que tem lá dentro, que são os esporos, aqueles mesmos esporos que as briófitas soltam, né? Só que aqui eles têm uma estrutura que protege, né? É como se fosse, olha só, uma preparação já para uma possível semente, né? Mas não é uma semente. Então, eles se abrem, os esporos saem, caem no substrato, germinam e nascem, então, os indivíduos que, quando se encontram macho e fêmea, aqui dentro nós temos, então, os gametas masculino e feminino, eles, no caso aqui, se autofecundam, né, porque, olha, prótalo hermafrodita, né, e aqui acontece, então, a fase sexuada do processo, então, formando um novo indivíduo
que ao cair no substrato, cresce, se transforma aí em adulto e o processo continua, tá? Então, também com alternância de gerações. A reprodução das gimnospermas, que são, então, que é o próximo grupo das plantas, já acontece de forma diferente. Já temos indivíduos masculinos e femininos. Os indivíduos masculinos produzem os cones masculinos, que dá uma cortadinha aqui, e os indivíduos femininos produzem os cones femininos. Acontece que os cones masculinos produzem grãos de pólen, que são que é o material genético deles, e esse material genético ele é transportado através da polinização pelo vento até o cone feminino, onde é depositado lá dentro, ó, ele vai entrando e encontra então o gameta feminino e acontece então a fecundação. Quando isso acontece, vai gerar então aquilo que nós chamamos de embrião dentro já de uma semente, tá? De uma semente que não se formará fruto. Então, a gente fala semente nua, né? E essa semente, então, quando cai da copa da árvore, ela, no substrato, no solo, ela germinará e produzirá novos indivíduos, então, tanto macho quanto fêmea. E aqui nós temos um exemplo da araucária, né, que é um exemplo de gimnospermas, o pinhão, que é a semente da araucária, né, que é aquele alimento que a gente come. Então, se a gente plantar também um pinhãozinho dentro de um substrato, ele vai nascer, né, ele vai germinar. E por fim, então, agora a gente tem a reprodução sexuada das angiospermas, né? Olha que a gente já pode perceber, a gente já sabe que as angiospermas são plantas que já são constituídas de flores, né? E dentro dessas flores, nós encontramos os aparelhos reprodutivos da planta, né? Então, nós temos a produção de pólen. Esse pólen, então, ele é liberado e ele cai dentro de uma estrutura onde lá no ovário, olha só que interessante, né? São encontrados os óvulos. Esses óvulos, então, são fecundados, acontece a fecundação, né? Formam-se o embriãozinho, no caso, a folha seca, que já não tem mais função, cai, e aí acontece a formação do fruto, né? Esse ovário ele vai crescendo em forma de se transformando em fruto, e lá dentro do fruto a semente, e dentro da semente nós temos o embriãozinho. Aí quando a gente chupa, né, come o fruto ou se alimenta dele e tal, a gente pega a semente, né, e planta essa semente. Dessa semente surge então uma nova planta, tá bom? A nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, foi sobre reprodução dos vegetais, né, produção do reino das plantas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 vídeos também para que vocês possam complementar o estudo de vocês. E espero que novamente tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.